Mensagem 61/2016, pela qual o senhor presidente da República submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Norton de Andrade Melo, ministro de primeira classe, carreira diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no estado do Kuwait e cumulativamente no Reino do Bahrein. Há sobre a mesa parecer da CRE, relator senador Fernando Bezerra Coelho, discussão do parecer, não há oradores inscritos, passa-se a votação da matéria, que nos termos regimentais deve ser precedida por escrutínio secreto. As senhoras e os senhores senadores já podem votar. Eu devolvo a palavra agradecendo a colaboração, porque assim Vossa Excelência vai poder usar um tempo maior, senadora Rose, tratando de um tema que é tão importante para a civilidade brasileira que Vossa Excelência vem trazendo à tribuna. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas vou concluir, o senador Hélio pediu uma parte, eu vou concluir dizendo assim, muitas vezes, pois não, senador Dário. Senadora Rose de Freitas, eu quero também aproveitar essa oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência, enaltecer o seu pronunciamento desta tarde, que realmente aborda um assunto da maior relevância para o Brasil e, sobretudo, para as mulheres brasileiras. Obrigado. E acrescento de que nada nos toca mais do que a violência humana, sobretudo aquela praticada por nós mesmos, entre aspas, pelos nossos semelhantes, numa situação de fragilidade que é recorrente. E por mais esforço que nós estamos fazendo, esses índices não estão diminuindo na medida que nós gostaríamos que diminuísse. Infelizmente, essa é a triste realidade do momento. E Vossa Excelência aborda esse tema com conhecimento de causa, defensora, mensageira de boas notícias e de boas práticas aqui do Senado Federal como nossa líder. E eu quero me congratular com Vossa Excelência, me associar ao seu pronunciamento, parabenizar por abordar esse tema tão relevante, tão atual e tão necessário, uma vez que nós estamos completando uma década, vamos dizer assim, da Lei Maria da Penha, que contribuiu substancialmente para implantar no Brasil uma nova cultura, um novo momento, estabelecer um novo horizonte, mas infelizmente ainda estamos muito longe de atingir os objetivos pelas quais a lei se propôs a realizar. Mas, de qualquer sorte, nós não podemos cessar os nossos esforços. Nós precisamos continuar avançando, nós precisamos continuar fazendo com que as leis possam ser aprimoradas e que possam ser mais bruscas, possam ser mais rígidas ainda, para que a violência praticada não só contra as mulheres, mas contra os nossos jovens também, enfim, contra os homens também, na verdade, elas possam ter a sua regulamentação oficializada e, sobretudo, a aplicação da pena exemplar, para que aqueles que cometam esse tipo de atrocidade possam ser punidos na forma da lei. Parabéns a Vossa Excelência. Senador, eu agradeço, conheço Vossa Excelência, conheço seu caráter, conheço suas posições políticas. E quase um grito de socorro, porque, na verdade, eu não acho mais que os expedientes usados até hoje são capazes de equacionar essa violência crescente no nosso país. Os índices são recrudescentes, eles são assustadores, eles chegam a ser revoltantes da maneira com que, insidiosamente, eles agridem as mulheres, chacinam as mulheres, violentam as mulheres. E nós criamos leis cujas penalidades, cujos mecanismos não chegam a ser
legitimamente um direito na defesa das mulheres. E eu digo isso porque hoje de manhã, quando entrava no plenário, vinha outro parlamentar e alguém, o que está acontecendo aí? Novamente aquela conversa de violência de mulheres. A minha coluna esfriou na hora. Nós estamos em 2016. Nós tivemos, senadora Tebet, em 1988, promulgado o direito da titularidade da terra na Constituinte, senador Renan, presidente dessa casa, da Constituição Federal, quando o homem morava na terra com seus filhos, sua mulher. Quando ele falecia, a mulher tinha que ir embora com seus filhos, embora ela tivesse participado do esforço da construção, da exploração e da manutenção de uma terra produtiva. Portanto, eu queria dizer, senador Dário, que é quase um pedido de socorro, que todos aqueles que forem para as campanhas políticas, e não se trata apenas de mulheres, vamos filiar mais mulheres, vamos fazer mais mulheres candidatas, se trata de todos adotarem um comportamento de defender publicamente e só apoiarem candidatos que tiverem um Instituto de Defesa da Mulher. Eu não acho essa história de não se bate numa mulher nem com a flor, não se bate em ninguém. Não se agride ninguém, não se agride criança, não se agride idoso, mas a mulher tem uma questão cultural. Ou é porque a saia está curta, ou porque a mulher está com um decote extremamente insinuante, ou porque a mulher respondeu ao marido. É por aí afora os argumentos, fora dizer, lembrar aqui nesse plenário o tal crime de honra. Crime de honra. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Senadora Rose. Depois, Sara. A Lei Maria da Penha, sem dúvida, é um grande avanço. Também vejo que a bancada feminina aqui no Congresso Nacional, pela Vossa Senhoria e as nossas outras senadoras e deputadas federais, também tem prestado um bom trabalho com relação a essa causa tão justa que é a agressão à mulher. Essas delegacias das mulheres criadas hoje no Brasil afora e tantas outras ações do governo, dos governos municipais, estaduais e federal. Mas eu vejo, senadora Rose, que nós precisamos dar um passo a mais com relação a esta causa tão justa. Há pouco tempo, eu fiz uma ligeira pesquisa, onde eu constatei que a maioria destas mulheres que são agredidas pelos maridos, elas não possuem trabalho próprio, elas não têm a sua renda própria, elas não dão conta de ter o seu próprio sustento e também sustentar os seus filhos. Por isto, elas apanham do marido, sai de casa, uma semana depois ela volta para aquele lar. Nós precisamos dar dignidade a estas mulheres. E essa dignidade é através do trabalho. Nós temos que dar a oportunidade a estas mulheres ter a sua renda própria para a sua manutenção. É isso que nós estamos precisando fazer no Brasil. Eu tenho um projeto que se encontra até hoje na primeira comissão, aonde o Sistema S, o SESI, SENAI, SENAC, disponibilizasse 5% dessas vagas gratuitamente, que é o propósito do Sistema S, para essas mulheres, para elas se qualificarem e ter o seu próprio negócio, o seu próprio trabalho. Por exemplo, uma senhora no Tocantins que quer fazer um curso de cabeleireiro, ela tem que pagar R$ 1.680. Se o Sistema S prover esse curso de qualificação, ela vai fazer o curso de cabeleireira, de manicure, ela vai então colocar uma plaquinha na porta da casa dela, ela vai ter o sustento dela e dos filhos, ela nunca mais vai precisar apanhar deste marido.
É esse o ponto que eu queria colocar, senadora Rose. Para Vossa Excelência e as demais senadoras, nós temos que dar dignidade a essas mulheres, dar trabalho a elas para elas poderem ter o seu sustento próprio. Aí sim, elas não vão mais apanhar destes maridos. Eu não tenho dúvida disso. Vamos dar trabalho a elas, vamos dar oportunidade a elas de ter o seu próprio trabalho. Obrigado, senador. Sem dúvida, é um instrumento a mais para que a mulher possa se equilibrar numa sociedade. Concedo a parte ao senador Hélio José. Depois gostaria de concluir. Senhora senadora Rose de Freitas, Sua Excelência nos orgulha por ser a líder do governo aqui no Congresso Nacional. Pronunciamentos como esse, pela sensibilidade, pelo coração imenso e pela sabedoria. Eu ontem tive o privilégio de, nessa tribuna onde Vossa Excelência está, fazer um pronunciamento sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, relatar, lamentavelmente, a constatação que a senhora reforça aqui hoje, que depois de 2 anos da Lei Maria da Penha, que houve um certo decréscimo, de lá para cá foi um aumento significativo da violência contra a mulher. Então, no início, houve um decréscimo, por causa da repressão, toda a situação um pouco maior a pena, mas depois houve um aumento. Então, nós temos que fazer muitas coisas. Uma questão é acabar realmente com as desigualdades, com a desigualdade de tratamento. Todo mundo tem um direito igual, a Constituição prevê isso. E nós precisamos garantir isso na prática, com oportunidade de serviço, com oportunidade de salários, tudo equivalente. Além disso, eu apresentei nessa casa um projeto de lei que prevê que aquele dito crime de vizinhança, que muitas vezes as mulheres são constrangidas e violentadas pelo seu vizinho, e o agente público, o delegado ou a polícia não vai lá fazer porque alega crime de vizinhança. Eu apresentei um projeto aqui para que seja enquadrado na Lei Maria da Penha aquele tipo de violência ou coação que está dentro daqueles artigos previstos naquela lei. Então é muito importante a gente garantir que quando uma senhora, ou uma menina, ou um jovem, ou qualquer pessoa, agora só falou tanto homem quanto mulher, é vítima de uma violência e vai relatar o crime, seja ouvido. Seja realmente ouvido, seja provido as providências. Então, eu quero relatar que me orgulho de fazer parte do rol dos senadores aqui e conviver com Vossa Excelência pela presteza e pelo trabalho que Vossa Excelência presta numa causa tão importante para todos nós, os brasileiros. Muito obrigado, Excelência. Eu gostaria, enfim, para concluir, fazer um apelo a todos os senadores que aqui estão. Todos participarão de uma campanha eleitoral. Todos terão a oportunidade de tratar de todos os temas que envolvem a vida em comunidade. Todos terão oportunidade de aprofundar os compromissos que estão assumindo ao lado dos candidatos que apoiam. Todos terão oportunidade de analisar o contexto da sociedade e o momento no qual nós estamos fazendo esse pronunciamento. Ressaltando aqui os números, pelo menos do meu estado e do Brasil, acerca dessa violência. E eu gostaria de fazer um apelo, é que em todos os palanques aonde estivessem, não se esquecessem de falar dessa brutal violência que acomete o país. E pedir por parte daqueles que apoiam o compromisso de participarem também desta luta para debelar, por vezes, esse comportamento cultural que não será possível em menos de um século se nós não mexermos na formação básica do indivíduo, seja ele ou seja mulher. Portanto, eu queria agradecer, dizer que mais uma vez, ainda que enfadonhamente nós venhamos falar da luta das mulheres contra a violência, nós queremos lembrar que ela não será solucionada se não mexermos na estrutura básica da educação, oferecendo subsídios, dando àquela criança o direito de pensar se o que ele presencia na violência doméstica está certo ou está errado. Um professor, uma sala de aula falando sobre direitos humanos e cidadania, pode colocar essa semente da dúvida e pode dar amanhã, no futuro, a oportunidade de decidir qual caminho, qual comportamento, qual conduta irá tomar diante da sua companheira ou diante de uma mulher na sociedade.
eu faço esse apelo e, sem dúvida, estou fazendo isso para cada candidato que apoio no Estado do Espírito Santo. Não tem um vereador, não tem um candidato a prefeito que eu pergunte aonde está inserida aqui a luta de combate à violência contra a mulher. No pronunciamento, na prática administrativa. Por isso eu venho aqui fazer esse pedido. Agora, e ressalvar ainda a minha indignação pessoal, por estar em pleno século XX, 2016, ainda falando das estatísticas da violência contra a mulher. Vamos ver na luta, na campanha presidencial, todos vão subir no palanque, todos vão falar de delegacia das mulheres. Vou registrar mais uma vez. Nem 8% dos municípios brasileiros têm delegacias de mulheres. Muitos não têm varas, muitos não têm promotores que cuidam dessas causas. Portanto, é preciso transformar a estrutura institucional da sociedade. E eu queria agora fazer um apelo ao presidente dessa casa, presidente Renan Calheiros. Nós temos uma pauta profícua. E, com certeza, nesses itens da pauta consta também a DRU. Eu sei que Vossa Excelência tem a preocupação de colocá-la em votação, esse dispositivo, a PEC que trata, que dispõe sobre a DRU, que é a desvinculação de órgão, fundo ou despesa, percentual estabelecido da arrecadação federal referente às contribuições sociais. Eu gostaria de pedir a todos os senadores que, após a votação, as votações que antecederem a votação da DRU, permanecessem no plenário para que nós pudéssemos ajudar que essa votação acontecesse na tarde de hoje. E muito obrigado, senador Dario, senador Hélio, senador Tebet. Nós vamos encerrar a votação, proclamar o resultado. Senador Ciro Nogueira, senadora Rose, aguardaremos Vossa Excelência. Quero, em nome da mesa, cumprimentá-la pelo discurso. É outra coisa. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Senador Ronaldo Caiado. Ata consignará a manifestação de Vossa Excelência. Senador Moca. Da mesma forma, eu estava numa audiência aí e gostaria que fosse consignado o voto com o meu partido. A ata consignará a votação de Vossa Excelência. Senadora... Eu quero registrar meu voto na votação anterior favorável. A ata registrará a votação. Senadora Fátima Bezerra. Senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, renovar o apelo para que a gente possa, finalmente, colocar em pauta, e apreciar e votar projeto de lei, o 32, que trata da Defensoria Pública da União. Projeto que já foi exaustivamente discutido, projeto que tem a concordância desse plenário, né, pela sua justeza, pelo seu caráter meritório. Congresso Nacional, o Senado reconhece, sem dúvida nenhuma, o papel importante que desempenha a Defensoria Pública num país chamado Brasil, um país onde ainda há necessidade premente da presença dos defensores públicos na defesa da cidadania principalmente do povo mais simples, né, do povo mais pobre. E não é justo, senhor presidente. Há meses
Há meses que esse projeto está aqui para ser apreciado, para ser votado, tanto é que ele já encontra-se em regime de urgência. Eu quero, inclusive, aproveitar a presença do senador Aloysio, líder do governo, enfim, para que nós possamos finalmente tentar agilizar o calendário de votação da aprovação do projeto de lei da Defensoria Pública da União. Igualmente, para concluir, também lembrar aqui do compromisso do Senado com relação ao projeto de lei dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, que trata da questão da insalubridade, os direitos previdenciários, etc., que ficou também o compromisso nosso, que logo após o retorno, após o breve recesso que nós tivéssemos, pautaria a imediata aprovação desses projetos. É esse, mais uma vez, o nosso apelo. Pela ordem, presidente Renan Calheiros. Pela ordem, presidente. Vamos abrir o painel, presidente. Senador Aloysio e senadora Ana Amélia. Por favor. Eu gostaria que fosse consignado o meu voto ao embaixador Figueiredo, que vai para Portugal, porque não pude estar aqui na votação nominal, presidente. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Na sessão em que o Senado aprovou o regime de urgência para os dois projetos a que se refere a senadora Fátima Bezerra, foi feito um acordo que consistiu no seguinte: aprovávamos o regime de urgência, mas queríamos que a Comissão de Assuntos Econômicos, num acordo heterodoxo, mais uma vez que houve um acordo do plenário, é perfeitamente admissível, a Comissão de Assuntos Econômicos fosse ouvida sobre essa matéria, porque há sim pontos a serem esclarecidos. Me refiro ao projeto dos agentes comunitários de saúde. Uma questão que para mim e para muitos ainda não está esclarecida, me refiro inclusive à intervenção do senador Cidinho, é quem vai pagar a conta. O senador Cidinho apontou com muita justeza, na minha opinião, que uma boa parte dos custos decorrentes da execução do projeto recairão sobre os municípios, especialmente os custos relativos à insalubridade, que é uma questão que ainda está sendo discutida na Justiça. É o município quem vai arcar com esses custos. E nós que fazemos juras de amor aos municípios permanentemente, devemos refletir sobre isso, ou pelo menos esclarecer essa questão no órgão técnico da Casa, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. Não há nenhum prejuízo para ninguém se a comissão se reunir e se debruçar sobre esse tema, para esclarecer o plenário. Em relação aos defensores públicos, que são uma categoria importante e uma categoria bem remunerada, aliás, não é? Os defensores públicos têm uma proposta de reajuste dos seus vencimentos que foi encaminhada pelo projeto de lei número 274, pelo projeto de lei número 274. A proposta do reajuste, pela informação que eu tenho, e era preciso conferir isso, pelo menos a informação que eu tenho, prevê um aumento de 159% dos seus membros entre os anos de 2012 e 2019. Vejam bem, senhores senadores, 159% de aumento. É a informação que eu tenho, é preciso checar. Um percentual muito superior, por exemplo, ao da Advocacia Geral da União e ao reajuste dos funcionários judiciários, que ficaram entre 40% e 52%, respectivamente. Além do que, senhor presidente, esse projeto de lei, ele prevê a criação de mais 784 cargos em comissão e 362 funções comissionadas, num total de 1.146 cargos, quase 23 vezes o número de cargos atuais, o que vai gerar uma proporção de aproximadamente um servidor e meio por cargo criado. Então vejam, Vossas Excelências, que não é um assunto trivial, é um assunto que merece sim o exame da nossa Comissão de Assuntos Econômicos para verificar o impacto disso e a comparação entre esse reajuste pretendido e aquilo que já foi concedido pelo Congresso em votações anteriores.
soube que há dificuldade de diálogo entre os defensores e o ministro do Planejamento. Eu me disponho a mediar esse encontro, favorecer um diálogo para que nós possamos resolver essa questão e para que os defensores públicos possam voltar a trabalhar cumprindo o seu mistério, que é tão importante, ao invés de ficar aqui no Senado o tempo todo para pedir reajuste dos seus vencimentos. Senhor presidente. Senadora Gleice. Obrigada, senhor presidente. Apenas fazer um esclarecimento enquanto presidente da CAI. Em primeiro lugar, o projeto dos agentes de saúde não está na CAI e não passa pela CAI. O despacho foi apenas para a Comissão de Educação e para a Comissão de Assuntos Sociais. Então, se tiver que passar pela CAI, teremos que aprovar um requerimento nesse plenário. Eu não tenho como colocar na pauta da comissão esse projeto. O outro projeto, que é da Defensoria Pública, está em regime de urgência aqui no plenário. Nós fizemos uma audiência pública conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça e a CAI. Todas as questões relacionadas a esse projeto e a dúvidas foram esclarecidas. Inclusive, nessa audiência pública estava o ministro do Planejamento, doutor Diogo, e esclareceu. Não há necessidade, por já estar em regime de urgência, que esse projeto retorne para a Comissão de Assuntos Econômicos. Tem, inclusive, 2 requerimentos sobre a mesa solicitando a inversão de pauta. Então, eu pediria, senhor presidente, que nós pudéssemos votar esses 2 projetos com regime de urgência, um que não passa pela CAI, não foi distribuído à comissão, o outro que já foi objeto de audiência pública da CAI e da CCJ, pudéssemos votar hoje. Os outros projetos nós já estamos pautando para a sessão de terça-feira. Agora, não dá para, com regime de urgência, voltar à comissão. Eu tenho condições de fazer o parecer em plenário, inclusive, da Defensoria Pública. Senador, apenas... Pela ordem, senhor presidente. Veja bem. Senhor presidente. Eu não desconheço, e ninguém de nós desconhecia esse óbice regimental. Ninguém pode alegar que naquela reunião em que nós aprovamos a urgência, condicionada a um exame da comissão, ainda que não seja sob a forma de um parecer formal, votado pela comissão, senadora Gleice, mas uma informação que fosse apurada por esse órgão técnico, ninguém desconhecia que a aprovação de urgência poderia gerar um óbice regimental. Por isso é que foi feito um acordo que permite a Vossa Excelência encaminhar este projeto para a CAI. Esse acordo foi feito comigo, pelo senador Pimentel, que poderá confirmar os termos em que ele foi concluído. Senador Capiberibe. Senhor presidente, apenas para me congratular aqui com o plenário pela aprovação do nome do embaixador Norton, que eu conheço desde os áureos tempos do isolamento lá da Guiana Francesa. Ele foi embaixador, foi cônsul em Cayena e nos ajudou a retirar do isolamento. Trabalhou muito para que nós pudéssemos estabelecer uma cooperação importante do Brasil com a França, porque nós conseguimos construir juntos uma operação fantástica que permitiu à Agência Francesa de Cooperação Internacional financiar projetos no Brasil. Portanto, eu fico muito satisfeito que o embaixador, desde lá, era cônsul, fez uma carreira brilhante no Itamaraty e agora vai para o Kuwait nos representar. Portanto, no plenário e essa casa, agradeço o trabalho do embaixador e parabenizo a ele por mais essa conquista na carreira. Espero que um dia ele seja o nosso embaixador da ONU. Senador Pimentel. Depois eu, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na última sessão do Senado Federal, antes do recesso, nós tínhamos um conjunto de projetos de lei e requerimentos para votar. E entre esses estava o da Defensoria Pública. Já era mais ou menos 22 horas. Fiz um apelo ao líder do DEM, ao líder do PSDB. Na época, o senador Aloysio ainda não era líder do governo, mas participou do diálogo. E está nas notas taquigráficas de que nós aprovaríamos o requerimento de urgência e, por unanimidade, esses projetos tramitariam pela CAI. Chegamos ao ponto de detalhar, de queríamos fazer um esforço para votar no dia 2 de agosto, na parte da manhã na CAI,
como estava com urgência, não teria vistas e nos permitiria, na parte da tarde, votar no plenário do Senado Federal. Esse, senhor presidente, foi as condições para que pudéssemos votar os dois requerimentos. Portanto, as notas taquigráficas são muito explícitas sobre isso. Se alguém tiver dúvida, podemos recorrer a elas. Senhor presidente, tem um complemento aqui com relação, primeiro, ao projeto de lei da Defensoria Pública da União. Esclarecer que o que está para ser pautado aqui, ou seja, para ser votado, é o substitutivo, senador Renan. E o substitutivo não tem absolutamente nada a ver com criação de cargos comissionados. Isso foi retirado. O que está aqui para ser votado diz respeito tão somente à questão da atualização, mais do que justa, do subsídio da remuneração. E com relação aos ACS e ACE, mais uma vez eu quero aqui reiterar, que isso, o direito previdenciário, o direito trabalhista que está na CLT, associado ao que também trata o projeto da capacitação que será feita pelas próprias escolas de capacitação que dispõe o próprio governo federal, as escolas de capacitação na área da saúde. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso apelo, que não vejo mais razão nenhuma, absolutamente nenhuma, para ficar nessa enrolação, nesse protelamento. Senhor presidente. Senhor presidente, eu já tenho pedido antes. Encerrar a votação, proclamar o resultado, e eu queria fazer um apelo aos senadores para que nós avançássemos na nossa ordem do dia. É muito importante, nós temos uma matéria inadiável para ser apreciada hoje, que é a DRU. Ela já completou as sessões de discussão, ela é muito importante para estados, para a União Federal, e nós estamos devendo essa deliberação já há bastante tempo aqui no Senado Federal. Senador Lindbergh, senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, eu queria novamente entrar nesse debate sobre a questão da Defensoria, porque houve uma audiência pública na CAI e na CCJ, com o ministro do Planejamento, o ministro Diogo. E o ministro do Planejamento foi lá e disse que todos aqueles aumentos tinham sido negociados com o governo, inclusive da Defensoria. Houve audiência pública, volto a repetir, da CAI e CCJ. Aí veio para cá. Eu, sinceramente, eu não sei o que o governo ganha tentando empurrar isso. Há um desejo da Casa em aprovar logo esse reajuste da Defensoria. Não tem sentido isso voltar para cá nesse momento. Então, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Já está ficando chato, repetitivo. A gente sabe que nós vamos ter que votar isso aqui. Eu faço apelo a Vossa Excelência, como presidente do Senado, que a gente delibere sobre isso. Nós vamos entrar com requerimento de inversão de pauta. Eu acho que depois da votação da DRU, hoje, e da securitização, se tiver hoje, a gente poderia tentar votar no dia de hoje essa questão e encerrar de uma vez por todas essa novela. Muito obrigado, senhor. Vamos fazer isso. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é impressionante, senhor presidente, a falta de foco dos senadores no momento da crise, dos senadores da base da ex-presidente Dilma. Vejam bem o que eles estão discutindo aqui: reajustar salário de defensoria pública. Veja bem o que eles estão discutindo aqui. Só que no governo da presidente Dilma, durante 3 anos, não se reajustou nenhum centavo o Serviço Nacional que trata exatamente do atendimento para os pacientes com problemas renais, especificamente a hemodiálise. Nos 3 últimos anos do governo do PT, foi 0 de reajuste. Hoje nós temos 120 mil brasileiros tendo que recorrer ao serviço de diálise, onde todos estão fechando. Hoje, uma sessão de diálise recebe o serviço em torno de R$ 179. Todos os serviços, as clínicas de serviço de diálise no Brasil estão fechando.
No estado de Vossa Excelência, senador, existe apenas um serviço de nefrologia que faz diálise peritoneal na capital. No estado do Amazonas, apenas um. No Ceará, acredito que são milhares de quilômetros que o cidadão tem que fazer 3 vezes por semana. Nós estamos vivendo um caos na saúde. As pessoas estão morrendo, não tendo direito a ter acesso a uma diálise peritoneal, a uma hemodiálise. E veja bem, nós estamos com 120 mil, dependendo dessas máquinas que estão hoje fechando no Brasil, e nós temos 5 milhões de brasileiros na fila para poder avançar, infelizmente, num processo de deficiência crônica renal. Então, senhor presidente, não é possível que nessa hora essa casa vá pensar em reajuste de quem tem estabilidade em detrimento da saúde que está totalmente sucateada. Eu recebi hoje, senhor presidente, representantes da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Os dados são estarrecedores. O cidadão no interior de Alagoas tem que andar 3 vezes por semana, 200, 300, 400 quilômetros, numa Kombi ou numa van, voltar para casa debilitado e 2 dias retornar de novo. Essa é a vida que nós estamos assistindo. Esse é o Brasil como ele é. A vida como ela é esta. Agora, será possível que as corporações vão ter o poder de poder sequestrar essa casa e pautar aquilo que interessa a algumas corporações aqui? E a saúde do cidadão fica onde? Cadê o reajuste? Está aqui os dados oficiais do governo. Aqui, 3 anos que não tem nenhum reajuste para a tabela da hemodiálise no país. Todas as clínicas de nefrologia estão à venda, sucateadas. É preciso essa casa ter a coragem de dizer que nós vamos tratar do que seja prioritário. Isso aí não é pauta prioritária em lugar nenhum, senhor presidente. Se nós quisermos mostrar que temos aqui uma postura corajosa, cada um deve dar sua cota de contribuição. Poder cortar na carne, poder fazer desta casa também um exemplo daquilo que deve ser cortado para superarmos um processo de crise que nós estamos vivendo. Não é essa pauta agora aumenta reajuste de quem tem estabilidade para uma classe e para outra, porque tem o poder de mobilizar sobre Brasília. E os cidadãos que estão nas filas hoje da hemodiálise, do pronto-socorro, dos hospitais do Brasil hoje, eles vão recorrer a quem? Qual é o lobby deles aqui, dentro do plenário do Senado Federal? Eu tenho paciência para ouvi-las. Eu peço, por favor, que respeitem o direito à fala. No momento, o presidente me concedeu a palavra. Ao presidente da República, ao presidente do Senado, tem a prerrogativa de cortar minha fala. Aceito a decisão do presidente. O presidente me concedeu, ele saberá interromper no momento certo. Mas, por favor, vamos manter uma regra, que é uma regra primária de educação, tá certo? Enquanto um fala, o outro escuta. Então, senhor presidente, a ponderação que eu faço com Vossa Excelência é inadmissível nós priorizarmos aqui reajuste para quem tem estabilidade em detrimento de uma situação caótica com que passa a saúde brasileira neste momento. Relato apenas um item. Discutiria outros temas de outras especialidades. Apenas a área da nefrologia. Hoje, sucateada, acabada, fechada. E eu pergunto, onde é que estão os lobistas dos cidadãos com deficiência, com sequela crônica de rim, para poder aqui cobrar o reajuste da tabela? Onde está essa estrutura? Cabe aqui ao Senado Federal defender aqui quem já tem estabilidade para ser reajustada? Não é? Esse é que é o problema. É o problema da falta de prioridade. Não é? Quem vetou dinheiro para a saúde foi exatamente o governo que está sendo instituído. Essa é a realidade, porque nunca tivemos orçamento para tal. Por isso, senhor presidente, eu agradeço o tempo que Vossa Excelência me concedeu e dizer que não é prioritário aqui
tá certo? Quem já tem estabilidade, em detrimento da saúde da população brasileira e dos 12 milhões de desempregados pelo processo da mais ampla corrupção instalada no país. Senhor presidente, olha, desculpa, não dá para escutar, não dá, senhor presidente, só rapidamente, não dá para escutar, senhor presidente. Depois de 20 minutos. É impressionante, senhor presidente. São os mesmos personagens. Eu me lembro aqui a votação do Judiciário no ano passado, que era aumento de mais de 70 e tantos %. Era pauta bomba. Essas mesmas figuras fazendo discurso aqui. Aí de uma hora para outra entenderam o que é responsabilidade fiscal. Então, sinceramente, senhor presidente, é que passa até para a gente, é uma agressão a forma como foi feita essa intervenção. Todo o tempo, se tinha alguém que construía a pauta-bomba aqui, são essas figuras. E de uma hora para outra acordaram. Estão pensando em responsabilidade fiscal? É o mínimo, senhor presidente, pedir coerência aqui. Não dá para mudar de posição de 3 meses. Tem uma posição aqui agora, porque o Temer assumiu, de uma hora para outra mudam radicalmente. Então, por isso eu faço aqui esse protesto contra essa fala anterior, senhor presidente. Senadora Lídice. Senhor presidente, eu não vou solicitar de Vossa Excelência que me dê o mesmo tempo que Vossa Excelência deu ao senador que me antecedeu antes do senador Lindbergh, porque creio que isso seria abusar da paciência dos outros senadores do Senado Federal. E peço a Vossa Excelência que tenha, portanto, rigor com todos os outros. Agora, se tentar aqui estabelecer uma falácia de comparação entre questões que dizem respeito à saúde, são emergentes e são urgentes, e que o governo federal, através do Ministério da Fazenda, tem que apresentar soluções. E o Senado estará disposto a analisar, pelo menos da minha parte, e ajudar a resolver. Com aquilo que aqui está se tentando criminalizar, que são aqueles agentes públicos que defendem o povo que não tem acesso à justiça, isso sim é um absurdo, porque esses mesmos que defendem isso não têm coragem de se colocar contra o aumento, como não tiveram antes, o aumento dos funcionários do Judiciário, que já votamos este ano, e favoravelmente, mas contra aqueles que, dentro da carreira jurídica, são responsáveis por garantir o acesso à justiça ao povão, aquele que não tem dinheiro de pagar advogado, aí claramente se insurgem aqui os chamados corajosos, que coragem alguma têm, porque estão fazendo exatamente uso da sua força e da tentativa de fazer aqui uma disputa que não existe, para ir justamente contra a parte mais fraca do judiciário brasileiro. O meu repúdio. Senadora Fátima, eu vou anunciar o resultado. Vossa Excelência já falou nesse intervalo que eu peguei já em curso 3 vezes. 3 vezes. Senadora Regina. Primeiro eu queria dizer assim, quem mandou esse projeto de lei para cá foi o governo que está aí. Mandou de várias categorias, nós aprovamos várias, porque defensor público a gente não aprova, que é a menor categoria, que representa 0,1% em todo o montante do reajuste. Então não é justo com eles. Segundo, dizer que a saúde, quem faz aqui o discurso da saúde, quem está querendo trazer para cá o congelamento ou o rebaixamento da despesa de saúde, é o governo que está aí também, que está mandando um projeto de lei aí que, se passar, aí arrebenta com a saúde e com a educação de vez. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 56. Não, 5 votos, 2 abstenções. Está, portanto, aprovado o nome do embaixador Norton de Andrade Melo para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto ao Kuwait.